Olá pessoal, eu sou o professor Daniel, estou mais uma vez aqui com vocês e hoje nós vamos tratar sobre algumas bases teóricas que eu considero fundamental para você iniciar os seus estudos em ecologia. Então, acompanhe a gente. Então pessoal, vamos lá falar da nossa primeira teoria. É a teoria do Habitat. A teoria do Habitat como um modelo que vai selecionar as estratégias de sobrevivência das espécies. Então, essa teoria é apresentada nesse artigo chamado Habitat, The Template for Ecological Strategies, publicado em 1977. Em resumo, aqui é dito que o ambiente físico ele apresenta um gradiente de condições, né, que a gente pode falar como heterogeneidade ou complexidade, que faz com que as espécies, né, seja exigido das espécies atributos que possam fazer com que elas ocorram em determinado local. Entendo que esses atributos seriam questões da manifestação do fenótipo em termos de estruturas morfológicas, a fisiologia ou o comportamento da espécie. Então, quem publica esse artigo, né, é Richard Southwood, tá bom? A segunda teoria, então, que nós vamos estar apontando aqui para vocês iniciar seus estudos, é a teoria do nicho, e aqui é inserida a questão das relações nos ecossistemas. Tá? Então, essa teoria é apresentada nesse estudo chamado Conclude Remarks. Aqui a gente tem que destacar que a teoria do nicho ela surge antes disso daqui, né? Mas a versão dela que modifica, tá? E que tem uma grande aplicação é essa aqui, que foi publicada nesse artigo, tá bom? Basicamente o que seria esse nicho? Esse nicho seria um elemento, né, um espaço multidimensional. O que quer dizer isso? Seria um elemento onde vai ocorrer a relação do organismo com as variáveis ambientais e também do organismo, né, com outros organismos. Tá? Então aqui se inicia a ideia, tá, de nicho potencial, ou seja, o quanto que a espécie está apta a sobreviver em determinado habitat, né, dependendo basicamente da relação dela com as variáveis ambientais, e se apresenta o nicho realizado, né, que seria o nicho que ocorre propriamente dito em decorrência da relação dessa espécie com outras. Ou seja, aqui a gente passa, né, a entender a questão de coocorrência entre as espécies. Tá? Então, quem faz esse trabalho, né, desenvolve essa teoria, é o ecólogo George Hutchinson. Então, dando continuidade aqui na nossa base teórica, a gente poderia também destacar o trabalho de distúrbio intermediário. Aqui, né, ele vai ser conhecido como hipótese do distúrbio intermediário, né, que surge, tá, dentro do aspecto aqui né, dos destaques dentro desse artigo chamado Diversity in Tropical Rainforest and Coral Reefs, tá bom? Então, basicamente o que é que fala, o que é que trata essa hipótese? É o seguinte, é que ambientes que tenham uma frequência e uma intensidade intermediária de distúrbios, eles vão apresentar uma maior riqueza de espécies do que em ambientes que não têm essas características. Tá? Então, isso seria possível porque no local onde ocorrem esses distúrbios de forma intermediária, espécies primárias, né, jovens, ao longo da associação desses organismos, pode ocorrer com que espécies secundárias cheguem ao local, né, para colonizar, e dessa forma então ocorre o aumento de diversidade nesse local.
né? Diversidade aqui entendida como riqueza de espécies. Então, quem foi responsável por essa teoria, né, na verdade essa hipótese, é Joseph H. Cornell, né, que a gente observa que morreu no ano passado, né, bem recentemente. Então, além do distúrbio intermediário, considero ser importante, né, a teoria da biogeografia de ilhas, tá? Que aqui vai se observar já que não se considera apenas um ambiente como um elemento importante para explicar a biodiversidade, no caso a riqueza de espécies. Tá? Aqui o espaço entra na jogada de explicar como é que se estruturam as comunidades. Tá? Então, basicamente a teoria de biogeografia de ilhas, ela diz que em ambientes isolados, né, que podem ter surgido recentemente ou porque houve, né, ação humana e aí surge um fragmento, nesses locais a riqueza de espécies ela vai ser dependente de alguns elementos que seriam o tamanho desse fragmento ou dessa ilha, tá, desse habitat, e o quanto que ele está distante o continente, ou seja, seria do habitat que tem a biodiversidade primária, da qual esses organismos, essas espécies, podem migrar, né, para a ilha, o fragmento menor, né, que surgiu recentemente, que está isolado. Então, aqui a gente vai observar que MacArthur vai estabelecer que não é somente, né, a questão das propriedades das variáveis físicas do espaço, né, do habitat, que vão determinar a montagem da comunidade, mas que vai depender também da capacidade de dispersão, né, ou seja, de quão distante a estrutura, né, o fragmento isolado está do continente que tem a diversidade disponível, tá bom? E além disso também ele considera um fator importante o tamanho que essa ilha ou esse fragmento tem. E finalizando, é uma teoria que, né, levantou vários debates, né, causou um furor na biologia, especificamente dentro da ecologia, que é a teoria neutra da biodiversidade. Tá? Essa teoria, basicamente, o que é que ela vai indicar? Ela indica a saída da explicação determinística para explicar essa riqueza de espécies, a abundância das espécies, e entre os elementos relacionados à estocasticidade, né? Ou seja, elementos aleatórios explicariam, né, a diversidade e não processos determinísticos. Tá? Então, nesse sentido, a teoria traz, né, bastante discussões, porque para essa questão que o autor coloca, é que as espécies teriam as mesmas capacidades ecológicas. Tá? Ou seja, teriam a mesma capacidade reprodutiva, de conseguir lidar, né, com os recursos, conseguir os recursos necessários para a sua sobrevivência. Então, quem estabelece, tá, a teoria neutra da biodiversidade é o Stephen Hubble, tá bom? Então, pessoal, fiquem ligados, eu vou deixar aí na descrição os links para esses trabalhos, e aí eles podem auxiliar bastante vocês a ter os fundamentos necessários para iniciar os estudos em ecologia. Abraço a todos e até mais.